Isso é a minha forma de interpretar, né? A minha forma de interpretar. Isso é um sinal de satélite de comunicação avançada. É uma forma avançada de se comunicar nas entrelinhas usando uma comunicação mais assim, como é que eu posso dizer, sutil. Só que com códigos, né? Códigos, negócio de código Morse. Só que é avançado. Isso já tá muito avançado. E se isso já tá muito avançado, é porque quem tá controlando isso não é mais um indivíduo. Pode ser um grupo, né? Um indivíduo, um grupo. Mas eles têm uma tecnologia avançada. Porque, pode ver aí, eles estão... Eu posso dar um exemplo, né? Existe o documentarista que vai falar sobre os povos indígenas. Que não tá sabendo de nada disso. Talvez o povo indígena, ele não sabe contar a sua própria história. Porque a vida de um indígena é curta. Não tem como ele voltar no tempo pra entender como é que a tribo dele chegou ali naquele lugar. Porém, se existe uma sonda espacial que consiga isso, né, precisa viajar no tempo, né, para saber como é que aquele povo indígena surgiu naquela região, ou os arqueólogos, né, ou os arqueólogos. Só que aí no caso não é nem uma coisa nem outra. Isso não é um documentário baseado em arquivos arqueológicos, nem muito menos uma sonda espacial que viajou no tempo. Isso são dados que são, veja só como é que isso é feito. Isso são dados que são coletados de informações contidas em livros, em próprios coisas deixadas, né, livros de arqueologia. Isso são coisas usadas mais para um outro propósito, para se comunicar, falando sobre, representando ou dizendo que representa um povo, uma nação, só que para encontrar um meio de mandar um sinal que a outra entenda do que ele está falando, sendo que ele precisa de ser representado por alguma coisa, porque ele não quer, na verdade, identificar de que povo que ele realmente é, quem ele realmente é, se ele fala né, se ele realmente representa aquela civilização, ou se ele, como documentarista, ele usa os dados que ele coletou para falar sobre aquele assunto específico, ou se é só uma maneira de se comunicar para comunicar outras coisas, para falar sobre outras coisas que não tem nada a ver com os povos indígenas. E seria, né, um tipo de inteligência artificial que ela coleta os dados, ela organiza da forma que ela achar mais conveniente para alcançar um determinado objetivo, que é declarar guerra. Essa inteligência artificial, ela quer declarar guerra. Só que ela, para poder isso, ela precisa ter uma patente, uma autorização de comando de exército militar. Só que para conseguir isso, ela precisa de crédito, ela precisa de credibilidade, ela precisa de provar que ela representa aquele exército, aquela nação, aquele povo, aquela cultura, entendeu? Então ela se associa aquele povo que ela está dizendo que representa para ganhar confiança, para ganhar credencial, sendo que esse povo, essa nação nem está sabendo que essa inteligência artificial está os representando-os, para poder assim, através de algo que deu errado, vingança, fazer justiça, declarar guerra a outro povo. Só que não é uma coisa nem outra, entendeu? Ele nem representa nem o outro, mas ele quer apenas causar, como é que posso dizer, meu Deus, guerra, entendeu? Então, como é que posso dizer, existe a história dos índios, né, e da colonização, e da escravidão, são três coisas diferentes, né? Existe a história dos índios que viviam aqui, existe a história dos colonos que vieram pra cá, e existe a história de quem que eles trouxeram com eles, que foram os escravos. São três coisas diferentes. E existe nós, né, seres humanos, vivendo aqui agora, sem mesmo saber de onde viemos e para onde vamos, e qual é a nossa história em relação a essas três condições, né? A situação de indígena das terras, né? A situação de colono ou a situação de escravo. A única coisa que nós sabemos é que nós estamos vivos, ao longo do tempo que a mente vai clareando, a gente pode se autoanalisar, como eu fiz nesse processo de autoavaliação, de acordo também com o que a gente tem disponível, que são as informações dos nossos ancestrais, né? Para saber para onde vamos, nós devemos primeiramente saber de onde viemos, né? A nossa ancestralidade. Como a minha mãe, a pouca memória que minha mãe tem de onde ela veio, ela disse que veio de uma família de Minas Gerais e que a família dela chegou em Minas Gerais por imigração, processo de imigração, há muitos anos, muitas gerações antes, entendeu? Na época começo das fazendas lá de Minas Gerais, de plantação, de café, de coisa, houve muito processo de imigração de gente da Europa, mas não porque eles eram imigrantes europeus que todos eram colonos, né? Os que vieram para invadir, mas existia uma grande leva de imigrantes que vieram na situação de, praticamente, né, escravos. E uma parte desses foram os italianos, que eles vieram para cá numa condição muito precária, fugindo de guerra. Eu acho que foi da Segunda Guerra. No período da Segunda Guerra houve uma leva de imigrantes da Itália, de vários lugares para cá, para o Brasil, e eles vieram na situação de trabalhadores. E o que eu posso dizer mais sobre isso? É que isso é a história que é contada nos livros, né? Isso não é a história verdadeira. Eu creio, né? Que a história verdadeira é que o ser humano, ele, como eu já falei, ele tem todo ser humano, ele tem contido nele uma parte do sistema dele automático. Ele é ligado ao tipo de cérebro que ele foi desenvolvido, para ele, né? Para alojar a consciência dele. E esse tipo de cérebro, ele tem patente, ele tem um desenvolvedor. São cérebros artificiais. E ele foi desenvolvido para um propósito, como por exemplo, o cérebro, um dos primeiros cérebros artificiais desenvolvido pela União Europeia foi para
desenvolver a economia agrária na Europa. Porém, justamente nesse período, quando essa grande leva de cérebros artificiais, o primeiro tipo de cérebro, acho que um dos primeiros tipos de cérebro artificial na versão masculina e feminina que foi desenvolvido, né, pela União Europeia foi para ser camponês, foi com o intuito, né, de produzir camponeses, que eles dizem que, como é que posso dizer, um colono camponês é o quê? Uma pessoa que já vem com aquele tipo de predisposição, ele já vem preparado, ele já nasce preparado para se especializar naquelas atividades de camponês. E a versão feminina seria dona de casa, doméstica, costureira, que eu suspeito, né, que esteja relacionado ao código de barra do tipo de cérebro artificial da minha mãe, que é para ser doméstica, que é para ser um tipo de camponesa. Então eu suspeito, né, que isso foi o primeiro cérebro artificial desenvolvido pela União Europeia, foi o do camponês e o da camponesa. Só que nesse período houve, né, guerra. Eu acho que justamente por causa desse negócio aí de tecnologia de cérebros artificiais, de inteligência artificial, se iniciou-se uma guerra na Europa. Foi justamente por causa disso. E depois disso, dessa guerra, eles decidiram mandar uma leva desse tipo de inteligência artificial, de trabalhador camponês, né, para o Brasil, para trabalhar no Brasil, para se adaptar ao clima do Brasil. Então eu acho que é mais sobre isso, entendeu? Existe depois disso, vários outros tipos de cérebro artificial que foi desenvolvido, inclusive esse que ele não foi desenvolvido especificamente para ser um camponês, para ser uma doméstica, para ser uma dona de casa. Suspeito, né, que eles já tenham fabricado tipo de inteligência artificial para tipo de inteligência artificial para atividades mais ilícitas, né, como, não vou nem falar, prostituição, coisa aí, entendeu? Mas isso aí eu não sei, eu só sei que o tipo de cérebro artificial que eu suspeito, né, que é relacionado a esse nome Maria e José, foi o primeiro tipo de inteligência artificial desenvolvido pela União Europeia para trabalho campestre, para a vida no campo, para viver no campo, para desenvolver a economia agrária na Europa. Agora, o que eles precisaram para criar esse primeiro tipo modelo? Esse não foi o primeiro modelo do mundo, mas foi possivelmente o primeiro modelo da União Europeia, né, de cérebro artificial. Para ser camponês e para ser dona de casa, e para ser costureira, para trabalhar em fábricas, né? Foi um dos primeiros modelos de inteligência artificial humana da Europa. É por isso que todo mundo que tem esse modelo de cérebro artificial são pessoas que têm uma habilidade muito grande com os braços. Algumas, não sei todas, elas são franzinas e magras, mas eles têm uma resistência física muito boa. E são pessoas que têm uma habilidade muito grande com o braço, não força, não é relacionada à força, mas a manuseio e trabalhos minuciosos com as mãos, como por exemplo, artesão, né? Artesanato não é artesanato, produção artesanal de coisas, entendeu? E agricultura. E eu suspeito também que esse tipo de cérebro artificial desenvolvido pela União Europeia, eles têm uma memória eles têm uma capacidade de armazenamento de memória maior. E depois disso, desse primeiro modelo que foi o do camponês, eles desenvolveram um mais aprimorado, com mais capacidade de memória, de armazenamento de memória e ainda com um QI ainda mais aumentado, né, capacidade de processamento e de memória ainda maior, que foi o para ser cientista, que foi o maior dos cientistas, porque o maior dos cientistas é aquele que desenvolveu o cérebro, né, esse modelo de cérebro artificial, mas para ele ser um tipo de cientista, usando as aplicações né, para ele poder, pelo menos ele acreditar que era um cientista, né, como por exemplo Albert Einstein, cientistas, né, da Europa, médicos. Então, eles não deram toda a inteligência que eles poderiam, e eles até fabricaram um cérebro com a capacidade de se tornar um cientista, né, de poder fazer uma universidade, como por exemplo essas universidades lá, né, da Europa, Oxford e tudo, não mais para ser o cientista oficial, né, aquele que desenvolveu o próprio cérebro do cientista secundário, mas para ser um tipo de cientista secundário. Ele não vai, talvez ele não esteja autorizado que ele aprenda todas as verdades do universo dele, mas no universo em que ele foi contido para viver dentro desse universo, aqui no caso era a Europa, né, ele ganhou diplomas, ele ganhou até... Como é que posso dizer, meu Deus? Ele ficou conhecido na história, né? Como, por exemplo, Isaac Newton, Albert Einstein e essas coisas. Eles ficaram muito conhecidos na história. Mas eu suspeito, né? Cérebros artificiais. Tanto é que uma maçã caiu na cabeça de Isaac Newton. Ou seja, uma luz, né? Uma luz divina inspirou ideias que não era dele, mas entrou na mente dele. Quer dizer, era um cérebro artificial. E ele colocou em prática as coisas que veio com ele, que já veio no sistema dele. Ele seguiu o propósito ao que foi, né? Ele seguiu o seu próprio propósito do que o seu cérebro artificial foi desenvolvido para ser e ele se tornou um cientista. Agora, essa luz, esse toque que ele recebeu sobre fórmulas quando a maçã caiu na cabeça dele, que ele recebeu uma luz, isso já era um indício de que ele era também um tipo de cérebro artificial desenvolvido para que ele fosse um cientista. E quem criou esse cérebro artificial, eu já não sei, entendeu? Mas eu suspeito, né, que os primeiros modelos de cérebro artificial assim, mais avançado, mais desenvolvido, como o do homem moderno, que tem 4 polos, né, foi a União Europeia. Para viver na Europa, para colonizar outras terras, mas que eu saiba, não é um povo agressivo, um povo
É um tipo de vida inteligente, né? Tanto é que eu agora estou... eu não estou afirmando nada, eu estou apenas fazendo pensar, né? As possibilidades do que isso seja, né? E aí é inteligente o suficiente para ele chegar num lugar, ele estudar o lugar, ele querer continuar a vida dele ali, né? Sobrevivendo, isso chama colonização. Mas o que um único indivíduo que tem esse tipo de cérebro artificial, que foi desenvolvido para ser, né, um camponês, uma dona de casa, até um cientista médico, tem a ver com a história da invasão dos colonos no Brasil, aí já é outra história.